Deus. Aleluia. Oh, amor maravilhoso. Nesse mesmo espírito, abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 5. Aleluia. Você que achou, Lucas capítulo de número 5. Eu estarei lendo e os irmãos estarão acompanhando. Assim diz a poderosa palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Guardem isso. Lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Mantenha sua Bíblia aberta e vamos orar. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia, por esta manhã. Que a tua graça, que o teu amor, que a tua paz seja abundante nesse lugar, e que nós possamos sair daqui nesta manhã melhor do que nós entramos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Título da mensagem: cuide do que sobrou. Cuide do que sobrou. Existem pessoas, existem situações que as pessoas focam tanto no que perdeu, que elas acabam esquecendo aquilo que sobrou, e aí perde aquilo que já passou e acaba perdendo também aquilo que sobrou. Às vezes a gente vê entrevistas de pessoas que passaram muito tempo presas, e quando elas vão falar das suas vidas, elas falam: poxa, eu perdi muita coisa no passado, e ficam se lamentando por tudo aquilo que passou, mas esquece daquilo que ainda está ali, esquece ainda ali das coisas que sobraram. Existem situações de pais que perdem filhos. Não é normal, ninguém quer, nenhum pai quer enterrar filho, mas às vezes o pai foca tanto naquele filho que se perdeu, que esquece do outro filho também, esquece do que sobrou. Existem diversas situações em nossas vidas, onde experimentamos perdas. O dia da perda, o dia do prejuízo chega para todo mundo. Todo mundo vai experimentar o dia ruim. E nesse dia ruim nós perdemos nosso tempo, nós perdemos dinheiro,
nós perdemos prestígio, nós perdemos saúde, nós perdemos amigos, nós perdemos alegria, nós perdemos a nossa juventude, nós perdemos. E muitas perdas são frutos de batalhas. E existem as batalhas visíveis e existem as batalhas invisíveis. E quando a gente fala de batalha visível, são aquelas batalhas que as pessoas, ao olharem para nós, elas percebem que existe alguma coisa de errado. São aquelas que você fala para todo mundo, são aquelas que você pede oração. Então, se você está num hospital internado e quando as pessoas te visitam, isso te conforta psicologicamente, isso faz bem para você. Quando alguém te liga e fala, olha, eu estou sabendo aqui daquele seu problema, olha, nós estamos orando por você. Quando alguém sabe que está faltando alguma coisa na sua casa e fala, olha, eu estou te mandando aí uma cesta básica, porque eu sei o momento de dificuldade que você está passando. Porém, existem as batalhas internas. Existem aquelas batalhas que são invisíveis para aqueles que estão te olhando. Existem aquelas batalhas que as pessoas que estão te vendo de terno, aquelas pessoas que estão te vendo com seu carro bonito, aquelas pessoas que estão te vendo bem empregado, existem batalhas invisíveis, aquelas batalhas que ninguém sabe, aquelas batalhas que você não contou para ninguém, aquelas batalhas que você não tem nem coragem de falar. Existem aqueles momentos que você acorda e você não sabe por que você está triste. Poxa, mas eu dormi bem, mas eu acordei assim, você não sabe o porquê. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A pessoa que está te olhando, a pessoa que está te vendo, ela não sabe a batalha interna que você está passando. Talvez o seu marido não saiba a batalha interna que você está passando. Talvez o seu pastor não saiba a batalha interna que você está passando. Mas existe alguém que sabe a batalha que você está passando, e o nome desta pessoa chama-se Jesus Cristo. Nós acabamos de ler aqui que Pedro passou a noite toda trabalhando. E se nós formos perguntar para quem estava ali na beira da praia, quando aqueles pescadores todos voltaram, qual é o problema de Pedro? O que aconteceu com Pedro? Sabe o que todo mundo ia falar? Está mal porque não pescou nada. Sabe por que nós falamos isso? Porque nós temos a capacidade de avaliar aquilo que está externo. Será que alguém perguntou para Pedro, Pedro, está tudo bem na sua casa? Será que alguém sabia o que estava acontecendo de fato e de verdade no íntimo de Pedro? Nós somos especialistas em analisar aquilo que está externo, mas o nosso Deus, Jesus Cristo, é especialista em te olhar por detrás da sua máscara, por detrás da sua farda, por detrás do seu terno, por detrás do seu ministério. Jesus sabia o que estava acontecendo. A palavra de Deus aqui vai dizer que Jesus olhou e Jesus estava vendo. Deixa eu falar uma coisa com você. Jesus sabe o que está acontecendo com você. Seu marido não sabe, sua mãe não sabe, seu pai não sabe, Jesus sabe. E Ele te trouxe aqui nesta manhã, e Ele fez com que você, está fazendo com que você veja este culto, porque Ele quer te tratar nessa manhã. Jesus olhou Pedro. O que Pedro estava fazendo? Pedro estava lavando
as redes. O que Pedro estava fazendo? Lavando as redes. Pedro estava cuidando do que sobrou. Talvez se fosse eu, tinha largado tudo dentro do barco. Deixa isso aí, já não arrumei nada mesmo. Deixa isso aí. Depois a gente vê isso aí. Daqui a pouquinho, estará sendo realizada aqui a Santa Ceia. E nós vamos ler aquele versículo assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um de nós aqui tem uma rede. Eu tenho a minha rede. Cada um de vocês tem a rede de vocês. E vocês sabem muito bem para que serve a rede de vocês. Primeira coisa que eu tenho que fazer para cuidar do que sobrou: eu preciso examinar a minha rede. Examinar é diferente de olhar. Tenho certeza que você já foi no médico alguma vez na sua vida, e o médico nem colocou a mão em você. Ele sentado estava de um lado e você do outro. O que você tem? Eu estou com dor no joelho. Ele nem olhou para a sua cara, escreveu alguma coisa, entregou na tua mão, mandou você embora. Isso não é examinar. Sabe o que é examinar? Examinar é quando você bota a mão. Examinar é quando você escuta. Examinar é quando você de cima embaixo, assim, você passa aquele scanner. Quando você fizer isso na sua rede, quando eu faço isso na minha rede, sabe o que eu acho? Eu encontro um monte de sujeira. Primeira coisa que Deus quer falar contigo aqui nessa manhã: examina a sua rede. E hoje é o dia propício para isso, porque daqui a pouco será lido aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Comece a olhar a sua rede. Para lavar a rede, você vai ter que olhar para ela. E a primeira coisa que você vai encontrar são sujeiras. A opção é sua. Se você vai deixar aquela sujeira ali, ou se você vai retirar aquela sujeira da sua rede. Sabe a segunda coisa que a gente vai achar? Rasgos. Às vezes, após uma noite de pesca, a rede vem danificada, rasgada, embolada. E aí, depois que você se examina, você tem a capacidade de saber da onde você tem que tratar a sua rede. Mas você só vai conseguir fazer isso se você parar de focar no que você já perdeu e começar a focar no que sobrou. Você vai começar a observar que a sua rede precisa de um reparo. Até aqui, tem algum milagre? Não tem. São coisas que nós deveríamos fazer isso diariamente. Você já percebeu? Quanto mais você demora para fazer uma revisão, quando você vai fazer uma revisão, tem muito mais coisa para você fazer. Se todos os dias, ao final do dia, você parar para refletir, parar para pensar e falar: meu Deus,
O que ficou agarrado na minha rede hoje, que eu tenho que tirar da minha vida? Quais foram os danos que ocorreram comigo hoje, que eu tenho que reparar? Porque se eu deixar para amanhã, vai acumular lixo, o problema vai aumentar. Até aqui não tem milagre. Não tem milagre nenhum até aqui. Até aqui tem ação. Ação. Nós passamos a maior parte do nosso tempo reagindo. Qual a diferença entre agir e reagir? Ação é quando eu faço aquilo que eu coloquei na minha agenda e tudo aquilo que eu coloquei na minha agenda dá certo. O que é reagir? É quando aquilo que eu coloquei na minha agenda não deu certo. Alguém aqui coloca na agenda que vai ficar desempregado? Alguém coloca aqui na agenda que vai ficar doente? Alguém coloca aqui na agenda que o marido vai embora? Alguém coloca aqui na agenda que vai descobrir que o filho está usando drogas? Alguém coloca na agenda aqui que vai sentir muita dor? Não, ninguém coloca isso aí. Então a gente tem que reagir a isso. Como é que eu vou reagir a isso? Como é que eu reajo a isso? Cuide do que sobrou. Cuide do que sobrou. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que o que sobrou vai ser requisitado. Jesus olha para Pedro: Pedro, já se examinou? Eu estou de olho em você, eu sei o que está acontecendo contigo. Eu sei o que você tem pensado. Bora, entra no barco, bota esse barco na água. Pedro tinha se tratado. Agora Jesus vai tratar de Pedro. Sabe o que Jesus falou para Pedro aqui? Você tem se esforçado para trabalhar. Você passou a noite toda se esforçando para algo. Agora eu quero que você se esforce para ficar na minha presença. Para imaginar a cena, tá? Não sou pescador e também não sou dono de barco, mas eu já vi isso acontecendo. Quando alguém vai entrar na água, alguém tem que empurrar o barco para a água. O barco estava na beira, alguém tem que empurrar para dentro. O barco era de Pedro. Quem teve que empurrar o barco? Quem teve que se esforçar para colocar o barco dentro da água novamente? Nos esforçamos para muitas coisas. Até para fazer besteira a gente se esforça. Mas Jesus está nos convidando essa manhã se limpar e se esforçar para ficar na presença dele. Você já parou para pensar por que o céu é céu? Qual a diferença que tem no céu? Alguém já parou para pensar isso aqui? Por que o céu é céu? Já parou para pensar? Sabe por que o céu é céu? Porque no céu tem a presença de Deus e uma harmonia perfeita entre Deus e o homem. Se eu quero que meu lar se torne um céu, eu tenho que me esforçar para que a presença de Deus esteja dentro da minha casa. Se eu quero que o meu trabalho seja o céu, eu tenho que me esforçar para que a presença de Deus esteja no meu trabalho. Se eu quero que o meu ministério seja o céu, eu tenho que me esforçar para que a presença de Deus esteja no meu ministério. Se eu quero que as minhas finanças sejam o céu, eu tenho que me esforçar para que a presença de Deus esteja nas minhas finanças. Vocês vão observar que
Tem momento que fala assim, estava à beira do lago, e que depois fala assim, vá-te ao mar alto. Bom, é lago ou é mar? Já prestaram atenção? Em algumas versões está lago, outra versão está mar. Mar. Qual a diferença de mar para lago? Sabe qual a diferença? É a profundidade. Enquanto você está na beira, você está no lago, você está no raso. Quando você vai indo para o fundo, quando você vai indo para mais fundo, aí é o mar. Aí Jesus fala assim: Pedro, você está cuidando do que sobrou, agora eu quero cuidar de você, agora eu com você. Vem mais um pouquinho, vem mais fundo comigo, vem mais fundo. Já foi pregado aqui o que acontece quando a gente vai mais fundo. Primeiro que quando a gente está mais fundo, a gente não consegue ouvir a voz da multidão que está lá na beira. Mais fundo é só você com ele. Mais fundo não tem intercorrência, não tem barulho externo. Mais fundo às vezes a onda é maior, mais fundo às vezes o vento é mais forte. De repente mais fundo o barco vai até balançar mais um pouquinho. Mas quanto mais fundo você for com ele, mais íntimo você vai ficar dele. Para fechar, você pode perguntar assim: mas por que eu tenho que cuidar do que sobrou? Eu vou te dar duas respostas bem simples. A primeira: se você não cuidar do que sobrou, você vai perder o que já foi e vai perder o que sobrou. Essa é a primeira. E a segunda: por que eu tenho que cuidar do que sobrou? Sabe por quê? Porque é com o que sobrou que Deus vai realizar o milagre na sua vida. É exatamente com aquilo que sobrou que Deus vai realizar o milagre na sua vida. Talvez agora você está olhando, está querendo até jogar fora, mas Deus está te falando nessa manhã: não joga fora, cuide da rede, trate dela, porque vai ser através dela que eu vou realizar o milagre na sua vida. Rica mandará, sere cantarai. É através do teu filho que Deus vai realizar milagre na sua vida. É através do seu esposo que Deus vai realizar milagre na sua Aleluia. vida. Eita, meu Deus do céu, cuida do que sobrou. A vida ainda existe. Aquela mesma rede que estava vazia, que estava suja, que estava rasgada, foi a mesma rede que estava se enchendo, tanto peixe que ela estava quase estourando. Ninguém estava dando mais valor para a rede, estava ali, só com sujeira, só com dano. É o que sobrou que Deus vai usar
para realizar o milagre.